dizendo que o segredo da continuação da alegria daquela festa é que Jesus estava presente. Jesus estava presente e era uma pessoa importante. Quando esse problema surgiu, Maria, que era uma mulher notável também na festa, disse: fazei tudo que ele vos mandar. Então aqui só o segredo, meus irmãos, talvez que nós pudéssemos descobrir agora porque esse casal, depois de 60 anos, ele continua aqui na igreja, reunindo o povo para se alegrar com eles, porque a sua festa continua. A festa que começou há 60 anos continua. Muitos constrangimentos já passaram eles. Faltou vinho, faltou alegria muitas vezes na casa, faltaram aqueles elementos que compõem a felicidade do lar. Eu tenho certeza que não há um lar que dure tanto assim, que não tenha passado por muitas tribulações, enfermidade nos filhos, nos parentes, em si mesmo, sofrimentos, carência de muitas coisas. O vinho deve ter faltado, aquele vinho de 60 anos, aquela alegria dos 60 anos deve ter sido ofuscada muitas vezes por essas provações da vida desse casal, dos sofrimentos. Mas eis que ao final dos 60 anos, eles estão aqui alegres. Grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. Por isso, agora, no final, depois de 60 anos, eles oferecem o bom vinho da alegria, da fé, do testemunho que eles estão dando a todos os seus familiares de um casal que persistiu porque esteve presente e com eles a pessoa de Jesus Cristo. Ainda há pouco ouvimos a voz cansada e embargada do nosso irmão cantando "Quão bondoso amigo é Cristo", e nós viemos a saber que foi este hino que o levou para Jesus, o hino da sua conversão. Nós sabemos que ele não foi sempre assim, que ele foi um homem assim do mundo, como todos os homens que não conhecem a Jesus são homens do mundo, que gostam das coisas mundanas, que não amam o lar, que não amam a família. Mas um dia ele teve a felicidade de ouvir de um bom amigo. Quão bondoso amigo é Cristo. Esse foi o hino que o tocou para que ele aceitasse a companhia deste grande e bom amigo Jesus Cristo. E é por isso que eles estão alegres, por isso é que a família está alegre, e por isso que nós estamos alegres aqui depois de 60 anos, porque eles tiveram como companhia aquele que não deixa faltar a alegria, aquele que não deixa faltar as coisas necessárias para a paz da família, a paz do lar. Que o seu exemplo, meus irmãos, seja um exemplo de edificação espiritual para todos quantos estamos aqui, caminhando neste vale de altos e baixos, de montes e vales, de estradas boas e de estradas pedregosas. Nós tenhamos essa inspiração de viver na companhia daquele que é o bondoso amigo que carregou com as nossas dores e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Este é o segredo. Este é o segredo de uma família estável, uma família que com 60 anos pode reunir os seus familiares, os seus amigos em um tempo para louvar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, porque ele encontrou o grande amigo que carregou com as suas dores e que mandou que levasse os seus cuidados ao Senhor. Que esta noite seja de inspiração para todos nós, toda a família que aqui está, para toda a igreja, porque o mundo está carente de coisas semelhantes a esta. Nesta mesma hora, em diferentes pontos dessa cidade e por todo esse vasto continente que é a nossa pátria, muitas festas estão sendo realizadas, muitos festejos, muitas bebidas, muitas orgias, mas não é uma festa como esta, a festa da alegria do Senhor. Que Deus abençoe, irmãos, a todas as famílias presentes, para que esta festa seja inspiradora para todos nós,
que edifique o povo de Deus, que faça com que as famílias aqui reunidas possam formular esse plano e colocar na sua mente de viver neste mundo como viver esse casal, na companhia do Senhor, dando exemplo de fidelidade um ao outro, porque é disto que está precisando esta nação tão sofredora, este povo tão decadente, que o povo brasileiro está sofrendo tantas injustiças, tanta violência e tantos males que estão por aí, porque os lares brasileiros estão longe de Deus, porque Jesus não está presente no meio dos lares, por isso há desavença, e dos lares nascem as intrigas que se projetam na sociedade, e a sociedade toda está doente, toda a sociedade está gemendo, toda a sociedade está chorando, está lamentando a sua sorte, porque se por um lado há orgias passageiras, por outro lado há multidões de sofredores por este vasto Brasil. Mas se nós tivermos a companhia do Senhor, Ele diz, como Davi disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Deus é o nosso pastor, é aquele que supervisiona a nossa vida, aquele que controla o nosso pensamento, aquele que ilumina a nossa inteligência, aquele que orienta os nossos passos, aquele que nos dá força espiritual. Quando Ele está presente, grandes coisas o Senhor faz pelo seu povo. Por isso podemos estar alegres. Amém. Coral irá. Da Igreja Presbiteriana Central, o casamento do William e da Ana Paula. E o reverendo Nicanor fez a mensagem e nós vamos gravar nesse instante toda a mensagem e depois uma conversa muito gostosa e edificante do reverendo Nicanor conosco e com o reverendo Roberto Inhausen, que também está aqui na cidade de Franca celebrando o casamento. Vamos ouvir. Amigos, netos e irmãos, senhoras, senhoritas, e senhores presentes, pais dos noivos, os
testemunhas, William e Paula. O maior de todos os livros, nas suas primeiras páginas, descrevem um lindo cenário. Um cenário majestoso, digno somente de Deus, quando, com a palavra do seu poder, Ele criou todas as coisas. Seria inspirador para nós lembrarmos a beleza desse cenário primitivo, quando Deus, pela sua palavra, criou os mundos, criou o universo, criou os astros e povoou a imensidão do espaço e criou a terra com todas as suas maravilhas, as suas altas montanhas, os seus rios, as suas florestas, com as pradarias, com os mares imensos. E depois de haver assim criado este cenário maravilhoso, criou alguma coisa especial que faltava em toda esta maravilha de criação. Criou o homem à sua imagem e semelhança, alguém com quem ele pudesse se comunicar, alguém que pudesse entendê-lo. Mas eis que a palavra de Deus diz que alguma coisa não estava completa. E a Bíblia diz: e viu Deus que tudo era bom que ele tinha feito, menos uma coisa: não era bom que o homem estivesse só. E criou-lhe a companheira. E a Bíblia descreve como alguém que seria a sua ajudadora e a sua igual. E assim completaria o maravilhoso cenário da criação. Não poderia haver felicidade, porque a felicidade é alguma coisa que é apanágio dos seres humanos, das criaturas que têm emoções e sentimentos, das criaturas que têm capacidade de assemelhar-se ao seu Criador. Criou Ele o primeiro casal, não só para que toda a criação estivesse completa, como para que o homem e a mulher fossem felizes. Para as demais porções da criação, a sua mesma palavra dizia: haja luz, haja plantas, e as plantas e árvores que produzam seu fruto segundo a sua espécie. Povoe-se os mares com todas as suas criaturas, e os astros nos céus girem ordenadamente conforme as leis criadas. E ao homem e à mulher disse: está aqui a criação, está aqui a natureza, está aqui o jardim. Cultivai e guardai este ambiente feliz em que vocês estão. Ao homem foi dada essa grande missão de ser feliz com a sua companheira, de cultivar e guardar a beleza da criação.
Mas é este mesmo livro que nos registra a tragédia da desobediência, do orgulho que se apossou no coração da mulher e do homem e os levou a desobedecer a ordem de Deus. Sim, porque eles não eram bonecos, eles eram criaturas racionais, eram criaturas inteligentes, capazes de querer e não querer, capazes de fazer e não fazer. Foi assim que Deus os criou e eles desobedeceram. Desde então esse cenário começou a mudar. Começou a mudar porque o ambiente deles não era o mesmo. A presença de Deus já lhes incomodava, porque eles tinham desobedecido. E já se preocuparam em se proteger, porque viram que estavam nus. E foram fazer para si roupas de folhas de árvores. E toda a natureza começou também a se alterar. E a terra começou a produzir espinhos e cardos. E aquele trabalho suave, maravilhoso, de cultivar e guardar a criação de Deus, passou a ser um trabalho penoso. E eles ouviram do Criador: do suor o teu rosto comerás o teu pão. E desde então, prezados irmãos, prezados amigos, nós vemos que todo esse cenário foi se alterando. E o homem e a mulher, que constituíram a coroa da criação, a família, a coisa mais sublime que Deus criou foi a família, o homem e a mulher. Esta família também foi começando a ser envolvida em problemas, em dificuldades, dentro do seu próprio lar, inimizade de irmãos, e a tragédia fratricida de Caim e Abel. Mas Deus, na sua misericórdia, Deus não abdicou do seu domínio sobre o universo. E Deus continuou a proteger, a guiar, a orientar, a dirigir o casal, dando-lhes preceitos, normas de vida, para que eles fossem felizes. E sim foi a humanidade se formando já debaixo dos efeitos terríveis da queda dos nossos primeiros pais. E a sociedade, que deveria ser uma sociedade de harmonia, uma sociedade de paz, de progresso, de justiça, de alegria, de amor, começou a se tornar uma sociedade competitiva, uma sociedade de lutas, de indisposições, de má vontade, de ódio. E assim a humanidade chegou aos nossos dias. E aquela instituição tão perfeita e boa que Deus criou foi sendo afetada profundamente por efeito destas transformações que o homem, que foi se proliferando na terra, que o homem foi produzindo na natureza, alterando tudo aquilo que Deus criou, pedindo-lhes apenas que cultivasse e guardasse. E hoje nós vemos este ideal divino da família profundamente afetado, profundamente abalado pelos costumes, pelas práticas, pelas tendências que reinam no coração humano, pelo egoísmo, pela inveja. E aquele lar
E todos os lares que deveriam ser felizes começaram a sofrer as consequências dos erros humanos. Mas, irmãos, graças à divina e maravilhosa providência de Deus, a família permanece. Porque Deus, unindo os dois, disse que eles seriam uma só carne. Teriam um só ideal, um só desejo de viverem juntos, de promoverem a felicidade, de promoverem a propagação da espécie, de serem felizes. E embora vejamos esta instituição profundamente solapada por esses fatores que o homem, na sua desobediência, vem introduzindo na sociedade humana, nós temos a alegria de, vez em quando e sempre, nas nossas igrejas, realizarmos cerimônias como estas, em que alguém, duas pessoas, creem que a felicidade está como Deus criou no começo. Duas pessoas para viverem juntas. E então, William e Paulo, vocês estão encetando uma jornada, cheios de planos, de ideias para o seu futuro. Mas nós não sabemos o que nos espera amanhã. Antes, a nossa observação mostra uma sociedade profundamente desagregada. Lares onde há choro, mães que choram, pais que choram, filhos que choram, crianças abandonadas. Este é o cenário que o homem introduziu com a sua pretensa sabedoria. Mas a sabedoria de Deus é simples. É essa sabedoria que Ele instituiu no casamento. O homem teria a sua ajudadora, que lhe seria a sua igual. Por isso, Paula e William, não se deixem levar pelos cânticos aparentemente suaves e lógicos deste mundo transtornado, que afirma que o casamento é uma instituição do passado, que afirma que a família tem de se mudar, tem de se alterar, que os filhos já podem ser criados longe dos seus pais. Há nações no mundo que já estão treinando as crianças para viverem longe do lar. Desde pequeno, eles costumam trocar as famílias. Uma família recebe a criança de outra família e assim sucessivamente. Porque eles estão achando que o mundo vai evoluir para ser um mundo assim, em que ninguém mais tem compromisso, ninguém mais tem elo de ligação, de amor, de afetividade. Mas este não é o mundo de Deus. Este não é o mundo de Deus. Este é o mundo que a vaidade humana, que o pecado humano criou. O mundo que o pecado humano continua a destruir. Mas o mundo de Deus permanece para aqueles que buscam a Deus e desejam viver conforme os seus preceitos. Por isso é de muita alegria e satisfação para nós o fato de estarmos presidindo, ajudando nesta cerimônia de casamento, que nós esperamos seja um casamento não à moda moderna, não um casamento descartável, não um casamento experimental, não um simples estar juntos, mas um casamento para sempre, enquanto viverem no mundo. Se puserem na sua mente, no seu coração, este ideal, vocês
vão suportar as tremendas forças destrutivas que campeiam nesta sociedade e vocês serão felizes. Toda esta comunidade, os seus pais, os seus padrinhos, todos nós esperamos que seja assim. Se não for assim, é porque Deus está longe do lar de vocês. Busquem a presença contínua de Deus e daquele Jesus que veio para revelar o supremo amor de Deus e que também participou de uma festa de casamento, resolvendo o primeiro problema que surgia, exatamente no dia do casamento. Faltou vinho. Era um elemento que completava a alegria da festa. A festa estava prejudicada. Mas eis que o Senhor, com seu divino poder, transformou a água em vinho, mostrando simbolicamente que a sua presença na vida da família é uma garantia de que a família pode subsistir e vencer e triunfar sobre todas as lutas e dificuldades. Todos nós aqui esperamos isso de vocês e ficaremos muito satisfeitos se daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos vocês estiverem juntos, como estão hoje. Que Deus abençoe cada presbiteriana aqui em Franca, desde os inícios do ano de 1950, quando eu vinha de Bebedouro, transferido para cá e assumia o pastorado dessa igreja. Esse templo não existia. A comunidade presbiteriana reunia-se num salão embaixo, que ainda existe hoje, um salão muito acanhado, semi-acabado. Mas Deus me deu um longo ministério nessa cidade de Franca e nesta igreja também. De forma que 2 anos depois que eu chegava aqui, eu construía na Vila Nova o templo onde hoje funciona a igreja da Betânia, a presbiteriana Betânia, e depois, logo em seguida, iniciamos a construção desse templo, que foi um verdadeiro milagre do poder de Deus na vida da pequena comunidade que existia aqui. Era uma comunidade que não tinha nem condições bastante para sustentar o seu pastor, mas nós conseguimos viver aqui e levantar esse templo que nos abriga hoje. Foi uma bênção muito grande, porque em 3 anos de trabalho nós iniciamos a construção da torre e o aumento do templo e demos esse templo completo com estes móveis que aqui estão. Ninguém poderia explicar como tudo isso se fez, a não ser aqueles que entendem o poder de Deus na vida daqueles que se põem nas suas mãos. E Deus me deu, através de 17 anos seguidos, o pastorado dessa igreja. E nós conseguimos ver a comunidade se estruturar, a comunidade crescer. E hoje, na cidade de Franca, nós podemos contar praticamente com 5 igrejas presbiterianas. O senhor foi um dos batalhadores e seguindo aqui o trabalho de um pastor muito conhecido, o reverendo Júlio Andrade Ferreira, né? Logo a seguir o senhor assumiu. Né? Não exatamente. Quem me precedeu imediatamente foi o reverendo Neftali Vieira Júnior. Antes do reverendo Neftali, esteve aqui o reverendo Júlio Andrade Ferreira, que também teve um pastorado longo, ficou aqui durante 11 anos, construiu a primeira parte desse templo e no seu tempo a igreja, então congregação, cresceu e se transformou em igreja. O reverendo, além de pastor em Franca, da Igreja Central, o senhor foi professor aqui na cidade, né? Exatamente. Quando eu vim para cá, eu vim pela primeira vez em Franca, quando se reunia aqui nessa cidade, nessa igreja, o presbitério, então chamado Presbitério São João da Boa Vista, ao qual eu pertencia. Entretanto, em virtude de minha carreira no magistério oficial do Estado, eu estava deslocado dos limites desse presbitério
exatamente na cidade de Bebedouro, mas logo que vim para cá e fui nomeado pastor desta igreja, eu tratei de promover a minha transferência da minha cátedra de inglês para o Instituto de Educação Torquato Caleiro, aqui em Franca, onde trabalhei seguidamente 35 anos. Desta forma, nos primeiros meses do ano de 1950, quando não havia essas boas estradas que chegam a Franca hoje, estradas asfaltadas, com ônibus modernos, naquele tempo havia apenas estradas de terra, com jardineiras precárias que me traziam desde Bebedouro todos os fins de semana para Franca e me transportavam de volta a Bebedouro, enquanto eu não podia transferir a minha cadeira para cá. Exatamente no dia 13 de maio de 1950, o senhor secretário de Educação promulgou um decreto transferindo a minha cadeira de Bebedouro para Franca. E desde então, nunca mais saí desta cidade e nunca me afastei do trabalho das igrejas que aqui estão. O senhor fez curso de Direito quando o senhor estava aqui em Franca, né? Exatamente. Eu fui uma daquelas vocações chamadas vocações tardias, porque com 19 anos eu era semi-analfabeto, vivendo na roça, quase que de pé no chão. Mas Deus me chamou naquele tempo e me deu um grande objetivo que me fortaleceu em toda a minha vida de estudo. De modo que eu nunca parei de estudar, inclusive agora que já estou afastado e aposentado e jubilado, mas o meu prazer ainda é estudar. Assim é que depois de cursar o seminário, por 5 anos, eu fiz o curso de Pedagogia no Instituto de Educação na cidade de Mococa. Fiz depois o curso de Ciências Econômicas aqui em Franca e finalmente o curso de Direito. Licionei nessas escolas, na Faculdade de Ciências Econômicas e de Direito durante 20 anos. E assim Deus me deu um ministério bastante, um leque muito grande no meu ministério nessa cidade. E hoje eu agradeço a Deus o grande número de amigos que tenho nessa cidade e a projeção que a Igreja Presbiteriana teve durante esses anos, porque eu constantemente promovia reuniões aqui em que eu trazia as autoridades, juízes de direito, porque eu estava perfeitamente enfronhado nestes meios. E assim Deus me tem guiado até hoje. Hoje tinha um senhor idoso lá atrás e o reverendo Nicanor foi meu professor de inglês, né? Exatamente. O senhor lecionou inglês? Inglês, sociologia, direito, lecionei várias matérias. Hoje o senhor fala também alemão, né? Além de... Nós estamos aqui na Igreja Central. O reverendo Nicanor, nós estamos escolhendo informações mais da vida do reverendo Nicanor. Esse homem que é pastor emérito na Igreja Central e pastor emérito na Igreja Filadélfia. O reverendo, o senhor estava falando sobre a atividade do senhor como estudante até hoje, né? Exatamente. Como eu estava dizendo, meu ministério teve uma abertura muito grande. Eu nunca me limitei simplesmente a dirigir a igreja, mas eu participava das atividades filantrópicas da cidade, pertencia, como pertenço ainda hoje, a diversas sociedades filantrópicas da cidade. E esta abertura no meu ministério, eu creio, contribuiu muito para a estruturação do trabalho presbiteriano aqui na cidade. De modo que, durante muitos anos, eu podia sentir que, quando se falava em Franca, em pastor de igreja, procuravam o pastor, todo mundo mencionava o meu nome, exatamente porque outros pastores não se engajavam nessas atividades como eu fazia. Por isso eu dou muitas graças a Deus que Ele me deu esse ministério, essa
disposição para participar de tudo aquilo que eu achava e acho que contribui para a implantação do reino de Deus e para o testemunho do Evangelho nessa cidade. Reverendo, lá na Santa Casa tem o nome do senhor, umas placas lá como curador da Santa Casa. O senhor sempre participou ativamente da... Eu faço parte da diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Franca desde há muitos anos. A minha função lá é no Conselho Fiscal e o meu nome realmente figura numa placa naquele nosocomio, como também na Faculdade de Direito, onde eu fui, além de professor, fui vice-diretor e diretor por algum tempo naquela casa, e ali há muitas placas, entre elas há uma em que eu apareço ali como um membro da diretoria daquela escola. Da Faculdade de Direito. Faculdade de Direito. Reverendo, o Bom Samaritano, nós já colhemos muitas informações já do senhor, algumas informações, né? Do trabalho de assistência social. O senhor também participa não só do Bom Samaritano, mas de outras atividades na área social de Franca, né? Fazendo palestras no Rotary. Exatamente. Sempre que a gente é convidado, chamado para alguma coisa dessa natureza, a gente está sempre bem disposto a atender. Assim é que quando há anos atrás começava a aparecer na cidade alguns resquícios desta grande tragédia da humanidade que são as drogas, eu já pude antever que elas chegariam para cá. E nas minhas classes de escola, às vezes eu fiz menção e falando a alunos, exortando-os a respeito desse perigo. Escrevi um longo artigo no jornal local sobre o grande mal do século, que era a AIDS. Certo. Ninguém falava nisso nesse tempo, mas eu já previa isso porque eu lia sempre revistas que vinham da América do Norte e estava sempre ao par dessa tragédia que avassala o mundo inteiro. E nesse sentido, há alguns anos, junto com alguns outros irmãos e amigos aqui de Franca, eu dei início a uma nova entidade que trata da recuperação de viciados aqui em Franca, que chama-se DC9, Desafio da Vida Nova, que hoje está sob a presidência do presbítero Antônio Coelho Berbel. Mas os estatutos daquela entidade foram feitos por mim e nós demos início a esta entidade que hoje está a ponto de iniciar as suas atividades aqui. Muito bom. Aí nós tivemos alguns lances da vida do reverendo Nicanor. Se a gente fosse ficar conversando, nós estaríamos muito tempo, mas o reverendo já está cansado depois de uma cerimônia de casamento, foi muito bonita e uma mensagem muito rica e muita instrução com sabedoria para os noivos. Reverendo, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Agradeço, Ronaldo, essa boa vontade sua em colher esses elementos que talvez sirvam para a inspiração de alguma pessoa, né, sobre a nossa humilde vida aqui na cidade de Franca. Muito obrigado, Reverendo. Nós que ficamos contentes. Obrigado.